Boa tarde, eu sou a Maria Cláudia, sou sócia-diretora da FSB PR Digital, que é o braço digital da FSB Comunicações, que é uma das maiores agências de PR, né, no Brasil. Essa é a Vera Imakuma. A Vera é diretora de desenvolvimento de negócios na FSB e é responsável pela área de planejamento, né? Não é à toa que estamos as duas aqui, porque isso, né, responde um pouco ao que a gente vai tratar, que é a integração das disciplinas, das estratégias de comunicação, né, dentro de um planejamento maior. Como a gente está falando de uma estratégia de comunicação integrada, num ambiente novo, a gente vai falar um pouco sobre isso, então a palestra está autorizada a ser filmada, tweetada, né, postada em Facebook, onde vocês quiserem, fiquem à vontade. Já é parte do nosso DNA, tá certo? A gente vai compartilhar também a palestra no SlideShare, então depois quem quiser acessar, deixa o cartão com a gente manda um e-mail. Tá bom? De qualquer forma, é só procurar pelo título no SlideShare, vocês vão encontrar. Bom, vamos começar. A ideia é a gente bater um pouco de papo, né? Pela dinâmica a gente fala, depois abre para perguntas. E o nosso objetivo sempre quando a gente dá palestra é dividir um pouco, né? Quer dizer, eu falo que nesse universo muito novo das novas mídias, das convergências, a gente está sempre aprendendo, né? A agência, vamos dizer que tem um palco um pouco mais privilegiado, porque a gente tem um universo, né, dos clientes que a cada dia apresentam uma questão, uma problemática, um issue, uma questão diferente que a gente precisa dar uma solução, né? Então a gente é um grande laboratório, então isso faz com que a gente aprenda, né, numa velocidade, tem uma curva de maturidade maior, mas é muito importante colocar que nesse ambiente a gente está aprendendo um pouco todo. Isso é parte, inclusive, da palestra, quando a gente fala de não ter mais a hierarquia, né, da autoridade, do conhecimento. A internet é justamente esse ambiente, né, livre do conhecimento e da construção em conjunto. Então, a gente só vai dividir um pouco do que a gente acha que sabe, né, do que a gente aprendeu até agora, e depois a gente conversa, escuta vocês, fala um pouco da experiência também que vocês podem, né, com certeza, enriquecer e contribuir. O caráter é colaborativo, né, o princípio das novas mídias. Deixa eu pegar meu controle aqui. Bom, se fala muito na convergência, né? Na convergência dos aparelhos, dos equipamentos, dos gadgets. E acho que, na verdade, pouco se deu conta ainda da integração da comunicação, né? Quando a gente tem a preocupação de ter um iPhone, porque ele nos permite, né, inclusive se integrar com o ambiente offline, quando a gente quer um celular que resolva tudo, quando a gente quer um iPad porque ele nos dá outros tipos de acesso, num outro formato, a gente está buscando uma determinada conexão com o mundo offline, que antes a gente só olhava para a questão física, para a questão da tecnologia. Na hora que a gente amplia isso, a comunicação de alguma maneira ela passa a ser impactada. E a gente está tão, como consumidores, né, nos colocando no papel de consumidores, tão preocupados em acessar todas essas coisas boas, e como comunicadores, não necessariamente a gente olha para isso tudo e vê como é que isso conversa com a comunicação, né? E não é incomum a gente estar lá trabalhando cada um num canto, nas nossas empresas, não é difícil a gente, como agência, num determinado momento, receber um briefing de um cliente que fala assim, ó, já fiz a campanha de mídia é essa daqui, ó, o trabalho foi feito, o regulamento é esse, como é que a gente coloca isso agora nas mídias sociais? E aí ficou desintegrado, porque o hot site não estava preparado para receber, uma mecânica que você podia fazer no Facebook, ela não vai estar hospedada no site da maneira correta, a mecânica da promoção, que você queria colocar uma coisa para o Twitter, né, ficou descasada. Então, é muito importante a gente chamar a atenção. A gente faz um uso já muito fácil, muito facilitado, a gente tem um entendimento de como fazer convergência já na nossa vida, do on para o off, do off para o on o tempo todo, mas ainda na comunicação a gente tem um desafio. É isso que a gente quer tratar aqui. Bom, vamos falar um pouco desse lugar, desse mundo espelho, da realidade aumentada, onde antes tinha uma situação de que o mundo on era um mundo à parte, que ia se construindo, que as pessoas iam vivendo de uma maneira, né, como uma bolha, que as pessoas não se relacionavam. E, na verdade, tudo que surgiu de novo e o que vem surgindo ainda está fazendo com que essas coisas fiquem cada vez mais integradas. Quando a gente vai num espoleto, né, fazer uma refeição do dia a dia, no horário de almoço, num shopping, e faz o check-in no Foursquare, porque alguém nos comunicou que ali tinha uma promoção, a gente está integrando uma ação de on e de off, né? Quando eu estou vindo para cá, e isso aconteceu no caminho, né, que eu entrei no Twitter para saber o que estava se falando de HSM, e tinha gente no Twitter perguntando o que era esse negócio de HSM, o que isso tinha a ver com High School Music. Aí
Então, você começa a ver uma integração maior entre as coisas, né? Quando a gente usa um celular para a gente saber em que rua a gente está, né? Quando o Google tem, né, o Google Maps, Street View, e a gente consegue rapidamente fazer uma integração, né, de onde a gente está, quando você liga o iPad que ele pergunta para você se você quer dizer em que lugar você está, e você, né, opta por dizer sim ou não, a gente está provocando uma integração entre o ou e o é, né? Então, essa coisa da realidade aumentada e desse mundo espelho, né? E eu acho que o grande avanço, inclusive, da internet, ele passou a fazer mais sentido para que porque tem os nerds, né, de carteirinha, né? Tem gente que já nasceu assim, a maior parte não. E para essa maior parte, né, que somos nós, a gente sempre separa, porque a gente é de comunicação, a gente não é de tecnologia, né? São coisas diferentes, né? Mas a gente começou a ficar muito motivado na hora que isso ficou muito perto do nosso dia a dia, e isso começou a ficar a serviço, né, daquilo que a gente precisa. Então, essa realidade aumentada, isso trouxe para a gente uma nova maneira da gente se comportar. E nessa nova maneira da gente se comportar, quando a gente quer falar de marca, de produto, de posicionamento de marca, a gente de alguma maneira precisa achar, né, esse mesmo caminho que a gente conseguiu por meio da tecnologia. E as redes sociais, a gente vai falar um pouco sobre isso no meio da apresentação, ela fala bastante sobre isso, né? Eu acho que esse slide aqui acho que vale a pena vocês lerem, é uma matéria que saiu, um estudo da Economist falando sobre esse mundo espelho e como hoje as tecnologias estão integrando tudo que a gente vê hoje no mundo offline no meio digital, né? Então, mais para frente a gente vai ver um vídeo que ilustra bem o que a gente está chamando de mundo espelho e como as tecnologias estão impactando aí o nosso dia a dia. Para ilustrar, né, um pouco do que a gente está falando, e é do que a gente já convive, né, parte dele, é um vídeo da Microsoft. Que a tecnologia chegou à nossa porta, né? Porque a gente tinha aquele lugar do futuro, né? Quando a gente lembra, né? Quantos vídeos da IBM que se olhava no passado, falava, olha como vai ser o mundo, né? Era o iBook, né? Aquela coisa. E a gente olhava como uma coisa distante, né? Possível, era que nem quando se pensava no ano 2000, né? Quando a gente era criança, assim, parecia uma coisa super futurista, assim, o ano 2000. Então tem umas coisas que ficavam num aspiracional, numa imagem muito distante. Esse vídeo que a gente acabou de mostrar, que quando a Microsoft mostrou pela primeira vez ele gerou um impacto, hoje ele gera um impacto relativo, né? Porque muitas dessas tecnologias estão aí na nossa porta. O importante é que a gente já começou a ter tal conexão com a tecnologia, porque ela começou a ser útil para a gente começou a perceber valor de fato na tecnologia, não com uma admiração de algo que seja intocável, mas que é possível, que a gente pode acessar. E aí traz uma reflexão para a gente super importante, por isso que a gente fala de public relations, né, de relações públicas, é porque, na verdade, na hora que a tecnologia tocou as pessoas, tudo passou a ser sobre gente. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de gente.
Então, e aí as redes sociais têm um papel muitíssimo importante, porque a rede social, ela traz a humanização da tecnologia, né? A rede social nada mais é do que o sofá da nossa casa, né? A cozinha do escritório, o bar do dia do happy hour, é a praia. Tudo que a gente viu, por exemplo, nessa eleição, todas as discussões, em especial no segundo turno, por exemplo, agora que a gente vivenciou para presidente, elas são... Quando você lê o conteúdo sobre o que as pessoas falaram, elas são um retrato das nossas vidas fora da rede, né? Quem comete erro de português comete na rede, quem faz parte de gangue, né, também participa, quem é militante na rede, né? Então os comportamentos não são distintos, eles só se repetem. O mundo espelho, né, passa por como as pessoas utilizam a tecnologia, e não é de uma maneira diferente. E com o malefício, que tudo tem um lado mal, né? Que tem o uso, né, o uso não ético, o uso amoral, enfim, o submundo da internet, que é muito ruim para o meio, ainda mais para aquelas pessoas que lidam com comunicação. Bom, eu não sei se vocês conhecem esse livro, acho que só fazer um parênteses que eu ia fazer, acabei esquecendo, que eu citei a coisa das eleições para eu não esquecer. Se vocês quiserem acessar depois, a gente publicou um estudo sobre o impacto das mídias sociais no primeiro turno, e hoje a gente lançou o estudo sobre o impacto das eleições no segundo turno. Está no site da FSB, que é fsb.com.br/blog. Né? Lá vocês acessam, tem o PDF do estudo. Tá?